Só aguardando o Daniel entrar aqui. Bom, gente, a gente não vai conseguir fazer. A gente conseguiu um dia desse. Realmente eu não sei por qual motivo, a gente não está conseguindo fazer a transmissão via Skype, que a gente conseguiu recentemente. E a transmissão via Skype dá a possibilidade de 3 participantes, mas a gente não vai conseguir. Bom, então eu vou tocando aqui. Vou só esperar o Daniel entrar, e aí a gente vai tocando aqui, eu e o Daniel, e se for o caso depois eu acrescento o Fábio. Deixa eu só... Só um minutinho, gente. Já, pronto. Vamos lá. Daniel, tá Oi, me ouvindo Bruno. bem? Estou te ouvindo perfeitamente bem. É, eu vou pedir para quem está acompanhando aí nos informar se o som tá bom, se a imagem está bom, se está travando, tá? Por favor, para que a gente tente ir ajustando aqui. Como eu falei, a gente não vai conseguir fazer a transmissão por 3 pessoas, via Skype. Bom, mas vamos tocando aqui e se for o caso, a gente depois, eu chamo o Fábio, a gente termina e começa uma dentro do tempo e chama o Fábio. Bom, gente, o tema de hoje, ao meu ver, é um dos temas mais de vanguarda hoje do direito administrativo. Eu acho que quando a gente fala em direito administrativo disruptivo, muitas pessoas lembram do direito administrativo digital, da administração pública digital, a relação entre direito administrativo e internet, no que tange a direitos fundamentais e tudo mais, mas eu acredito que a solução alternativa de conflitos seja algo, sim, inerente a esse direito administrativo disruptivo, porque ele tem como uma finalidade principal aí trazer a administração mais eficiência, mais praticidade, menos burocracia, uma visão menos antiquada também de aplicabilidade do direito e tudo de direitos. E eu acho que o Daniel é a pessoa mais indicada, não só no cenário regional, mas no cenário nacional. Nós temos excelentes juristas tratando disso no Brasil, mas eu acredito que o Daniel é uma pessoa que ele alia o conhecimento técnico à prática, né? E assim, eu tenho muito orgulho, Daniel, de estar aqui com você. Você é membro, muito orgulho de você fazer parte primeiro do nosso Instituto Amazonense de Direito. Décimo, muito com ele. Daniel é um jurista que orgulha a advocacia amazonense. Daniel, seja bem-vindo. Você está com a palavra aí, meu amigo. Muito obrigado, Bruno. Só para deixar claro que os comentários do Bruno gentis comentários do Bruno são advindos, são distorcidos pela palavra da amizade, são mais gentis do que verdadeiros, mas é uma honra estar aqui tá aqui na live, primeira live que eu faço, tendo aí com a tecnologia, tivemos aí o IADA teve um problema de transmissão, mas é uma honra estar aqui e falar sobre um tema que é um tema que a grande causa da minha vida profissional, que é falar sobre mecanismos de resolução de conflitos, e hoje a ação pública está inserida
Daniel, eu queria começar abordando um ponto que, que eu acho que eu tenho conhecimento da sua posição, mas eu sei também que é um tema muito polêmico e tem sido muito discutido no Brasil, no meu doutrinário, mas inclusive também temos alguns recentes posicionamentos, salvo engano, jurisprudenciais acerca do tema. Eu vi recentemente um artigo também tratando sobre isso, muito interessante, no livro escrito pelo Bruno Lopes Megna, que é um cara da USP de São Paulo, que eu considero um jurista fantástico, em que ele tratava um pouco sobre a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal, né? E assim, eu sei que existe parte da doutrina que entende, inclusive, que essa Câmara de Arbitragem, o que eles tratam ali não é propriamente arbitragem, né? Seria outra coisa que não a arbitragem na gênese. Então, eu queria que tu comentasse um pouco a respeito do papel da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal na resolução de conflitos envolvendo particulares e administração pública. Eu acho que a gente tem que separar aqui dois tópicos que são relacionados, mas não são idênticos. Uma é esse exercício interno de resolução de conflitos internos da própria administração pública. A Câmara de Conciliação e Arbitragem Federal, a CECAF, que é constituída no âmbito da AGU, da CGU, tem um parecer, inclusive, tem um despacho do próprio advogado-geral da União dizendo, olha, nós não fazemos arbitragem. Apesar do nome dizer que nós tem arbitragem no nome da Câmara, essa arbitragem, na verdade, é um arbitramento quando entes da administração pública submetem a decisão vinculativa dessa Câmara dentro do escopo da administração pública. Isso é bem diferente do que acontece, por exemplo, o exemplo de Goiás é um exemplo que é muito preocupante. Em Goiás, nós temos uma Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Pública em Goiás, que espelhando o SECAF, ela é administrada pela Procuradoria-Geral do Estado. Quem preside a Câmara é o Procurador-Geral do Estado. E como tal, ele administra, ele tem poder de gestão sobre os procedimentos, ele tem o poder de nomear o árbitro presidente quando os coárbitros não chegam a um consenso, enfim. E o que acontece? Todas as licitações do Estado de Goiás têm, na sua minuta de contrato, a cláusula compromissória dessa Câmara estatal, gerida pelo procurador do Estado, que é o advogado do Estado. A arbitragem só funciona se os árbitros puderem agir com independência, se eles puderem agir com imparcialidade. Eu tenho uma quebra fundamental na independência e na imparcialidade dos árbitros se o presidente da instituição que vai nomear o árbitro presidente dos procedimentos é alguém que tem como dever funcional defender o Estado. Porque esse é o dever funcional do Procurador-Geral do Estado. Esse problema não existe no SECAF. A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal deixa bem claro o seguinte: ela trabalha para o fim de resolver conflitos, de fazer conciliações entre entes da administração pública, inclusive entes da administração pública federal e entes da administração pública com terceiros. Aliás, com terceiro, quando eu digo terceiros, outros entes da federação, municípios, estados, secretarias, enfim. E dentro do escopo da administração federal, ela resolve conflitos. Mas aí é a Procuradoria, a AGU, a CGU, resolvendo conflitos do Ministério da Saúde com o Ministério da Fazenda. Esses dois têm um conflito, eles querem uma determinada interpretação de um determinado ponto, eles submetem isso à decisão dessa Câmara, que é dentro da administração. Esse é o papel dela. Tem um despacho do Advogado-Geral da União dizendo que esse é o papel dela e dizendo nós não fazemos arbitragem nos termos da lei brasileira de arbitragem, porque isso é uma atividade privada que se faz de forma privada e não teria como
essa instituição tem independência necessária para solucionar conflitos entre a administração e um privado externo. Então, e aí eu tenho essa divisão entre o que está acontecendo no âmbito federal e o que está acontecendo, por exemplo, em Goiás. E isso, eventualmente, vai ser judicializado. Eu tenho certeza que alguém em Goiás vai discutir, eventualmente, a legitimidade dessa instituição de arbitragem, que realmente é muito estranha, a presidência da instituição ser do advogado do Estado. E eu acho que a gente tem que separar as coisas. A arbitragem com a administração pública é possível, mas, por definição, ela tem que ser gerida por um privado que é estranho à própria administração pública. Porque, senão, eu vou ter problemas seríssimos com imparcialidade e independência dentro desse modelo. Você perde a essência em si. Você perde a essência em si da arbitragem, né, Daniel? Eu Exato. acho que, na verdade, o grande medo de algumas pessoas que inclusive, eram contra a arbitragem na administração pública, principalmente antes da Lei 13.129, era justamente a administração pública, de certa forma, se vê enfraquecida com a arbitragem. Eu acho que aí é a mesma coisa, só que é o contrário, né? Exatamente. Você tem uma parcialidade absurda de um para um lado. Aí, Daniel, eu queria aproveitar esse ensejo para fazer uma pergunta de forma mais ampla. Qual é o teu entendimento acerca da mediação, da possibilidade de mediação em conflitos envolvendo a administração pública e particulares? Olha, aí a gente tem que separar a visão legal e a visão pragmática. Tá? A mediação com a administração pública ela tem firme fundamento legislativo. Né? A lei de mediação de direito público, deixa bem clara a possibilidade de solucionar conflitos por mediação. A própria lei, o projeto de lei da nova lei de licitações tem um capítulo muito interessante, muito interessante para a solução de conflitos. Nesse capítulo dá a possibilidade de fazer mediação a todos os contratos que foram objeto da lei, ou seja, tudo que for objeto de licitação com o Estado. O meu problema não é normativo, ele não é legislativo, o meu problema é pragmático. E aí eu tenho colegas mediadores aqui que certamente vão gritar comigo, mas dentro da teoria de mediação, o que é mediação? Só para quem não está 100% a par disso. A mediação é um processo negociado que é facilitado por um terceiro. Esse terceiro não tem poder de decisão, esse terceiro só tem a função de facilitar a interlocução, de conseguir fazer troca de informações e de conseguir encontrar soluções que às vezes as partes sozinhas não conseguem enxergar. Mas tem um princípio para que a mediação funcione, que é o tomador de decisão precisa estar presente na sala. Uma mediação do ponto de vista técnico para funcionar, ela não vai funcionar se você mandar um representante de quinto escalão da empresa que tem que pedir bênção de todo mundo dentro da estrutura corporativa, porque aparece uma solução criativa, ele não tem poder de tomar decisão fora daquilo que ele já recebeu. Então, o procedimento todo de mediação fica prejudicado se o tomador de decisão não se fizer presente. E a minha preocupação com a administração pública é que o tomador de decisão nunca está presente porque a decisão da administração pública é um ato complexo e tem vários níveis de preocupação de responsabilidade dentro da administração pública. Então, a minha preocupação com a mediação na administração pública ela não é legislativa, ela não é normativa. É uma preocupação efetivamente pragmática de como é que se faz para que a pessoa da administração que participe da mediação tenha poderes suficientes para aceitar as criativas soluções que podem ser propostas ali. E, assim, se você mandar o governo... Primeiro que não faz sentido você mandar o governador do estado para esse tipo de coisa. Ou o prefeito. Porque eles têm, normalmente, a não ser que seja o caso de muita importância, eles normalmente têm coisas mais importantes para fazer. Você vai mandar o secretário, o subsecretário... Pior, mandar o responsável pelo contrato dentro da secretaria. O responsável pelo contrato dentro da secretaria vai ter que pedir bênção de 30 pessoas para poder tomar qualquer decisão. Então...
repito, a minha preocupação, o meu problema com a mediação dentro do contexto da administração pública não é normativo. A legislação permite que isso aconteça. É absolutamente possível. A minha preocupação, efetivamente, como é que eu vou conseguir concretizar isso com todas as amarras naturais do controle da administração pública. E mais, mandando o próprio governador, o governador vai sentar lá, mas ele vai ficar preocupado com o que vai pensar a Assembleia, ele vai ficar preocupado com o que vai pensar o Tribunal de Contas. Até ele, o limite de onde ele vai no seu poder de decisão, tem limitação, porque é assim que funciona o nosso Estado Democrático de Direito. Então, essa é a minha preocupação. É possível contornar? Em alguns casos mas isso me parece ser que os mediadores que se prepararem para se tornarem mediadores com a administração pública, eles têm que aprender a lidar com essa circunstância de que um tomador de decisão nunca vai estar presente. Ele sempre vai ter que ter e aí esse delay entre a proposta e a resposta da decisão faz com que o processo se torne muito mais longo e muito mais esticado do que seria possível numa outra circunstância. É muito bem ponderado, Daniel. Eu acho que é uma preocupação de todos mesmo. Eu acho que o amadurecimento, né? É só com o amadurecimento jurídico que a gente vai conseguir enxergar hipóteses melhores. Ainda é algo muito recente, eu acho, no Brasil, apesar de que nós temos aí esse movimento de longa data vindo por diversos países. Inclusive é engraçado, né? Porque muitas pessoas atribuem a mediação e a arbitragem como algo característico de países liberalistas, né? E a gente vê a China, por exemplo, que é um país que tem um intervencionismo estatal absurdo e opta muitas vezes por resoluções de conflitos de maneiras alternativas. E aí, aproveitando esse gancho que você estava falando sobre a lei de licitação, tem um aspecto interessante, porque o projeto de lei, né? Não sei se vai ser mudado também, alguns já dizem que esse projeto nasceu morto em razão desse Covid, eu não acho que é o caso, eu acho que é um excelente projeto, talvez precise ser revisto diante das peculiaridades do tempo moderno. Mas esse mesmo projeto de lei também prevê a possibilidade de resolução de conflitos, comitês, né, comissões, eu não lembro se é comissões de resoluções ou comitês de resolução de conflitos, né? E eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que tu pensas a respeito desses comitês de resoluções de conflitos envolvendo os contratos administrativos, porque me parece que e esse ponto sim é algo bastante diferente do que a administração pública estava acostumada até então. Os dispute boards, que se chama em inglês, os comitês de resolução de disputas, os CRDs, que se chama em português, isso é um instrumento que tem natureza, nasceu com natureza contratual e hoje no Brasil já tem algumas medidas legislativas, que ele é feito para contratos com a administração pública. O que é um dispute board? Como é que funciona? Qual é a lógica por trás disso? O dispute board basicamente é o seguinte: quando você faz um determinado contrato, digamos que a administração pública licite um determinado contrato, uma obra, por exemplo. Dentro da lógica do contrato, você já impõe às partes a obrigação de contratar. Normalmente são 3 técnicos, um advogado, 2 engenheiros para uma obra. 3 técnicos, cuja lealdade é exclusiva à execução eficiente do contrato. Execução eficiente e justa do contrato. Eles não são contratados nenhuma das partes, eles são contratados para que o contrato se desenvolva, para que o contrato funcione. Esse comitê, ele se reúne, ele já se planeja reunir durante a vida do contrato em datas pré-estabelecidas, sem prejuízo de ser chamado em eventual necessidade excepcional. Então, dentro do contrato já está previsto que a cada 3 meses vai se reunir o Comitê de Resolução de Conflitos, com as partes, e se senta na mesa e diz: e aí, como é que está a execução de contrato? A gente tem algum problema? Vocês estão com algum conflito que a gente precisa solucionar? A gente tem alguma coisa que a gente precisa resolver nesse momento? Quais são os claims que estão aparecendo e tal? Dependendo do modelo, e aí você faz desenhos diferentes, mas no caso de DAB, de Dispute Adjudication Board, as partes põem o conflito que nasceu na vigência do contrato, o comitê tenta fazer com que as partes negociem uma solução. Se a solução não for possível negociar, o comitê toma uma decisão temporária
que tem que ser cumprida naquele momento. E depois a parte, se quiser, questiona aquela decisão no futuro na justiça. Mas naquele momento ela precisa ser cumprida. Por quê? Porque aí você não para a obra por causa da briga. Então, por que funciona o DRB? Qual é a grande vantagem dele? Tem 3 grandes vantagens. Primeiro, a contemporaneidade. Se você tem um conflito de uma obra e você leva esse conflito para a arbitragem, você leva esse conflito para o judiciário, os árbitros daqui a 2 anos, ou o juiz daqui a 7, vai estar tentando reconstruir o que aconteceu na época da obra. Vai tentar remontar o que estava acontecendo naquele momento da obra. Ao passo que o Dispute Board ele se reúne enquanto a obra está acontecendo. Ele consegue ver como é que está sendo colocada a fundação na terra, no momento que a fundação está sendo colocada na terra e que apareceu uma formação geológica que não estava prevista, por exemplo. 2, você inclui essa solução de conflitos dentro do fluxo normal dos negócios. A gente não precisa brigar para poder chamar alguém para resolver o nosso conflito. Já está no nosso calendário que a gente vai chamar esse cara. Então, eu não tenho aqui que ficar com dedos, poxa, eu tenho isso aqui para reclamar, mas eu não vou reclamar disso porque eu vou irritar minha contraparte e a gente tem uma relação muito boa. Eu não tenho esse problema. A cada 3 meses a gente vai e se reúne. Então, a resolução do conflito entra no fluxo normal do negócio e eu não preciso ter uma ruptura na nossa relação para poder começar a levar isso. Já está previsto na modelagem contratual, né? Já está previsto na modelagem contratual. E 3, não permite que se interrompa o fluxo normal dos negócios por causa dos conflitos. A existência desse cara, desse tomador de decisão imediata naquele momento, diz, olha, depois vocês resolvam, por enquanto, quem vai pagar para retirar essa formação geológica que não estava prevista é você. Se você achar que está errada essa decisão dentro do contrato, você discuta depois. Agora, você tira e continua a obra. E a obra não para. Então, tem várias vantagens. Tem a vantagem de, por exemplo, isso dificulta a posterior fabricação de pleitos. Se eu tenho um conflito, eu tive 20 reuniões de DRB ao longo da vida da obra. Eu nunca reclamei da qualidade do granito que estava sendo colocado. E aí, 3 anos depois, eu vou dizer, não, mas o granito não estava de acordo com a especificação da obra. Claramente, não era um conflito que nasceu durante a vida do contrato, você está tentando fabricar um pleito posteriormente. Você teve ampla oportunidade durante o contrato de solucionar isso na hora que eu trouxe para o canteiro de obra o meu granito. Isso dava para ter sido resolvido na hora. E aí, nós temos no Brasil o exemplo sensacional, que é o caso do metrô, a linha amarela do metrô de São Paulo. Ele é muito exemplificativo de como o Comitê de Resolução de Conflitos é muito útil para diminuir a litigiosidade. Foram mais ou menos 25 questões entre a construtora da linha amarela e o ente da administração pública estadual que toca o metrô de São Paulo. Foram 25 questões que foram levadas para o Comitê de Conflitos durante o período da obra. Dessas 25 questões, 7 precisaram ser objeto de decisão. Por quê? Porque o Comitê de Conflitos conseguiu, através da mediação, naquele momento, fazer com que as próprias partes chegassem a um acordo em relação às outras 18. Então, 18 dos 25 problemas morreram por pura consensualidade das partes. Sobraram 7 questões para serem efetivamente decididas pelos membros do Comitê de Resolução de Conflitos. Eles decidiram as 7. Dessas 7, só uma, as partes resolveram questionar na justiça se a decisão estava certa ou se estava errada, que era quem que tinha o ônus de fazer a remoção de material tóxico que apareceu durante a obra do metrô. O Comitê de Resolução de Conflitos disse que era que a companhia de metrô que devia pagar o consórcio, devia pagar e o consórcio não, uns 10 milhões de reais para fazer a remoção desses dejetos. E essa única questão que foi levada para o Poder Judiciário, depois foi confirmada pelo Poder Judiciário, como muitas vezes acontece, porque o Poder Judiciário tem um perito imparcial convivendo com a obra. Então é muito fácil para ele seguir o que diz o Comitê de Conflitos. Os dados do DRB Foundation, Dispute Resolution Board Foundation, uma fundação que promove esse modelo mundo afora, diz que 97% dos casos que são submetidos à DRB são resolvidos na DRB sem qualquer discussão ulterior. E
é um mecanismo que faz com que as obras terminem no prazo, porque não tem que parar a obra para ver quem que vai brigar sobre esse ponto. Alguém toma uma decisão temporária e essa decisão faz com que a obra ande. É muito, muito eficiente e o custo marginal disso é pequeno. Você pega uma obra de 50 milhões de reais e aí você vai contratar 3 profissionais que vão custar, sei lá, 20 mil, 30 mil, os 3 por mês, para que cuidem dessa resolução permanente de conflitos da obra. Isso é um custo marginal muito pequeno dentro do volume que isso poderia gerar e dos problemas que isso poderia gerar. Não precisa de lei para isso. Nós não precisamos. Pode colocar na lei de administração pública, porque o brasileiro gosta de lei para tudo, né? Mas tanto não precisa de lei que o metrô não tinha lei. Isso foi a cláusula do contrato. O DRB do metrô, da linha amarela do metrô de São Paulo, era uma cláusula do contrato do metrô. Porque todas as obras do Banco Mundial acima de 50 milhões de dólares, eles exigem que ponha o Comitê de Resolução de Conflitos, porque o Banco Mundial já viu, tem experiência, eu não lembro qual é o país, mas tem um país que tem experiência, eles fizeram uma rodovia, e metade da rodovia era feita com dinheiro do Banco Mundial, e metade da rodovia era feita com dinheiro local. Essa metade da rodovia que era feita com dinheiro do Banco Mundial tinha DRB, apareceram problemas durante as obras, o DRB decidiu na hora e decidiu o que era para fazer na hora. Essa metade da rodovia saiu dentro do prazo, dentro do orçamento. A outra metade levou 20 anos para ser concluída por causa das brigas judiciais e das paralisações, etc. E tal. Então, o Banco Mundial, acima de 50 milhões de dólares, exige a cláusula de DRB como cláusula contratual, então nós não precisamos de lei para isso. O município de São Paulo tem uma lei municipal, basicamente para dizer para a administração pública, olha, você pode usar isso, use. A lei só serve para isso. Não precisaria. Sim. Isso está perfeitamente dentro da modelagem contratual. Tem a previsão dentro da lei de licitações. Mas me parece, por exemplo, nós não temos uma lei no Amazonas, mas me parece que para os pontos estratégicos em que é importante para o governo que não perder aquela obra, é importante para o governo não perder o timing daquela obra, tem que colocar resolução de conflitos. Outro exemplo, tinha DRB em todas as obras das Olimpíadas. Por quê? Porque nas obras da Olimpíada não podia perder o timing da obra. Então, se eu precisasse do estádio, se eu fosse atrasar o estádio, eu tinha um DRB ali para poder resolver imediatamente as questões do contrato. Então, isso é um pouco sobre o desenho de dispute board. Nós não precisamos de lei para isso, basta ter alguém da administração pública que ponha esse desenho contratual, que é uma prática internacional já muito ampla nos contratos, e com isso criar eficiência no contrato e fazer com que os objetos contratuais sejam mais facilmente resolvidos. Daniel, só ponderando aí, eu acho o que você falou é perfeito. Eu acho assim, você falou a questão de que o brasileiro ele precisa de lei para entender como determinado comportamento tenha que ser adotado, né? Existe essa mentalidade aqui no Brasil, mas eu costumo dizer que aquela velha dicotomia entre direito público e privado, ela está cada vez mais sendo diminuída, né? A gente precisa entender que, primeiro, nosso país é um país de jurisdição una, então não existe, de certa forma, uma lógica em se dividir dois direitos, como, por exemplo, existe um país com jurisdição, como na França, em que existe uma jurisdição administrativa e uma contenciosa. E se a gente for ver, exato, e se a gente for ver, existem conceitos típicos, por exemplo, do direito privado, como esse que você falou, olha, está previsto no contrato, que é o Pactum Servanda, que o direito administrativo cada vez vem mais utilizando, da mesma forma como o direito privado vem se aproximando também de conceitos do direito público. Se a gente for ver as recentes reformas do Código de Processo Civil, não sei, 478, 479, por aí, você já vê a possibilidade já existe uma maleabilidade maior em relação, inclusive, à alteração de previsões contratuais, né? Como tem acontecido nesse cenário. Tu acabaste de responder uma pergunta que eu ia fazer para ti. Existe essa lei em Minas Gerais. Vamos lá, no cenário nacional. Em 2004, nós tínhamos o PPP, a lei das PPPs, que já previa ali no artigo 11 a possibilidade. Né? Em 2015, nós tivemos a lei 3.000... Está falando especificamente de arbitragem agora. De arbitragem. Desculpa, eu esqueci de fazer essa... Porque eu vou falar de arbitragem agora no próximo tópico, eu queria saber qual é a tua opinião. Então vamos lá. Em 2004 nós tivemos a lei das PPPs. No artigo 11 trazia expressamente
eu não lembro qual é o inciso, 2 ou 3, expressamente essa possibilidade. Depois nós tivemos a Lei 13.129, que alterou a lei de arbitragem e expressamente colocou em 2015 a previsão do parágrafo 1º da administração pública adotar cláusulas de arbitragem para contratos, claro, que não envolvessem direitos indisponíveis. E, por fim, nós tivemos agora a Lei 13.448, que é aquela lei da realização. Não quero falar nenhuma delas. O que eu quero te dizer é o seguinte, no teu ponto de vista, e aí são duas perguntas. Aí temos em Minas Gerais, como você falou, uma lei, temos em São Paulo, me parece que um decreto, no Rio de Janeiro também, um decreto, no Amazonas eu acho que ainda não tem, você me respondeu, parece que não tem, eu realmente não sabia. Mas assim, na tua visão, as perguntas são, o panorama da arbitragem no Brasil está mudando? E se sim, quais são as vantagens que a mudança dessa visão, ou seja, a instituição da arbitragem para a administração pública pode promover para as relações públicas, para a concretização do direito, para a melhor concretização do direito? Tá, então vamos dar um passo atrás. A gente estava falando antes de DRB. DRB é uma criatura de contrato, é uma cláusula contratual que você, a rigor, não precisaria de uma lei para dizer que você pode fazer essa cláusula contratual. A arbitragem é um pouco diferente. A arbitragem, por causa dessa natureza mista da arbitragem, porque a arbitragem é jurisdição privada, a arbitragem ela tem fundamento legal porque o Estado está efetivamente delegando um pouco do monopólio da sua jurisdição, aceitando que a autonomia da vontade das partes como válida para que o Estado deixe de prestar jurisdição e essa jurisdição seja prestada por um particular. Para que o Estado depois reconheça essa jurisdição prestada por um particular como jurisdição, como uma sentença judiciariforme, exequível dentro da lógica de cumprimento de sentença judicial, eu tenho que ter um fundamento normativo para isso. Então, é bem diferente de DRB que a gente estava falando antes. A arbitragem é outro animal, é outro cenário. A despeito da evolução legislativa, nós já temos há muito tempo uma evolução jurisprudencial de que a administração pública já podia fazer parte de procedimentos arbitrais, mesmo antes da reforma. A reforma, há muitos doutrinadores que dizem que ela é interpretativa, ela não é lei constitutiva. Apesar de uma decisão recente do STJ em sentido contrário, assim, bem preocupante. Uma das poucas decisões preocupantes do STJ. A doutrina já caminhava isso, né? Há muito tempo. A doutrina caminhava, já tinha uma decisão numa disputa de portos, do ministro Fux, quando ele é ministro do STJ, no mandado de segurança, distinguindo o interesse público primário do secundário, e dizendo perfeito. que não existia, eram direitos disponíveis, os direitos públicos secundários eram disponíveis, enfim. Mas essa discussão morreu hoje com a lei de arbitragem, que textualmente diz: a administração pública pode participar de procedimentos arbitrais. Por quê? Porque o brasileiro gosta de ter lei. Inclusive, por quê? Porque, por causa do nosso mecanismo de controle, tu que advogas muito em tribunal de contas, sabe disso, o administrador público fica com medo, mesmo com as alterações subsequentes da lei de introdução ao direito brasileiro, o administrador público fica com medo de fazer coisas que a lei não autoriza textualmente a fazer. E aí, por exemplo, a lei de Minas Gerais, que é uma lei estadual de arbitragem, ela é anterior à reforma da lei de arbitragem em 2015. A lei de Minas Gerais é de 2011. Por quê? Era seguro de pescoço para os administradores para permitir que o Estado participasse de procedimentos arbitrais. Minas Gerais sempre esteve na vanguarda, muito responsabilidade da Camarb, que é uma das primeiras instituições de arbitragem do Brasil, assim, dentro da lógica da nova lei. A CCBC é a mais antiga, mas a Camarb é uma das mais antigas, que nasceu em Belo Horizonte e ajudou muito a desenvolver o mercado de arbitragem local. Então, em Minas Gerais, precisou-se ter uma lei para que os administradores pudessem ter a tranquilidade de participar do procedimento de procedimentos arbitrais como administração pública sem medo de porque eles tinham um fundamento legislativo para isso. Os decretos do Rio e de São Paulo, eles têm lógicas um pouquinho diferentes. Os decretos do Rio e de São Paulo, do Rio, salvo engano, é 2018, de São Paulo é 2019, eles já têm função de organizar a administração para os procedimentos arbitrais. O que significa? Estabelecer competência administrativa da PGE, quem na administração que tem autorização de fazer modelo de cláusula, como é que a cláusula vai ser guiada, guia de requisitos para nomear árbitro, guia para nomear árbitro, por aí vai. Como é que
cadastra as câmaras, o cadastramento de câmara de arbitragem, quais são as câmaras que a administração vai aceitar para participar dos seus procedimentos arbitrais. Teve recentemente aqui no Amazonas, teve uma ação do artigo 7º da Andrade Gutierrez. O que é a ação do artigo 7º? Quando a cláusula de arbitragem está redigida sem indicar qual é a instituição que vai administrar o procedimento, você cria um problema, porque você tem a cláusula dizendo que vai ter arbitragem, mas não tem como que essa arbitragem vai ser instituída. Então, tem um contrato da administração pública com a Andrade Gutierrez, tem uma cláusula que a gente chama de vazia, ela não indicava uma instituição de arbitragem para ser administradora do conflito. A Andrade Gutierrez entrou com a ação do artigo 7º para nomear uma instituição de arbitragem para ser a responsável, e a Procuradoria do Estado foi lá e meio que decidiu discricionariamente qual seria a Câmara que elas aceitariam ou não. No Rio de Janeiro e São Paulo eles não vão fazer isso. No Rio de Janeiro e São Paulo eles têm requisitos formais sobre quais são as câmaras que eles aceitam. Eles têm credenciamento dessas câmaras perante a administração pública. Isso tudo dentro dos decretos. Tá? E o decreto também regula a questão da publicidade de arbitragem. Todas as arbitragens com a administração pública, todas as arbitragens com a administração pública precisam ser públicas. Mas tem sempre uma tensão entre as instituições de arbitragem e como é que eu faço essa publicidade? E meio que se chegou a um consenso. Quem faz a publicidade dos atos da instituição de arbitragem é a própria administração pública. A Procuradoria do Estado é a que é responsável por tornar os atos públicos. A Procuradoria do Estado é responsável por deixar sigilo que ela acha que não precisa ser tornada pública. Você não bate na porta da instituição para dizer, instituição, deixa eu ver os procedimentos arbitrais. Você bate na porta da Procuradoria e diz, Procuradoria, deixa eu ver os procedimentos arbitrais do qual o Estado faz parte. Então, isso também está no âmbito dos decretos. No Amazonas, quando eu falei que nós não temos legislação, nós não temos legislação sobre DRB e nem projeto de legislação sobre DRB e nem precisa. Basta alguém dentro da Procuradoria ter esse insight de dizer vamos incluir isso nas nossas minutas de contrato, porque isso é importante para a administração pública. Existe um projeto de lei para arbitragem do deputado delegado Péricles, salvo engano, teve inclusive uma audiência pública sobre isso há pouco tempo, para meio que espelhar o que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo, organizar a própria administração pública para que ela esteja administrativamente organizada para participar de procedimentos arbitrais e não aconteça o que aconteceu no caso da Andrade Gutierrez, em que a Procuradoria vai para um evento desses tentando entender o que faz ali na hora. Daniel, eu ainda caminhando nisso, eu queria ponderar o seguinte, que eu acho que eu vi até uma pergunta lá em cima, um tempo atrás, eu gravei e vou para a gente prosseguir aqui nesse assunto. Muito se diz, né, que na arbitragem, na verdade, existe... Estou vendo aqui nos comentários, só um segundinho, deixa eu só falar um oi para o professor César Pereira, que nos honra com a sua participação aí na live. Um abraço, professor. Um abraço, professor. Luiz Felipe também está aí. Um abraço, Luiz Felipe, membro efetivo também do nosso instituto. Então, Daniel, o que eu ia te perguntar era o seguinte. A modelagem da arbitragem, vamos dizer, a arbitragem existe um antecedente interno que está no poder discricionário do gestor de decidir ou não pela cláusula arbitral e um consequente externo, né, que eu decidi pela cláusula arbitral, eu coloquei, a gente efetivou essa cláusula arbitral e eu estou vinculado a isso. E aí o que eu ia te perguntar era sobre os reflexos desse consequente externo. Eu digo assim, quais são as dificuldades, na tua visão, que a administração pública teria? Vamos imaginar uma administração pública que nunca passou, nunca experimentou ter contratos administrativos com cláusulas arbitrais. Quais são as principais dificuldades, adaptações que se fariam necessárias nesse momento de mudança de mindset, vamos dizer assim? Vamos lá. Se a administração começa a lidar com o procedimento arbitral, ela tem algumas coisas que, desde problemas mais mundanos até problemas mais profundos, que ela tem que lidar.
Uma delas eu acho que é absolutamente importante ter capacitação da Procuradoria. Tem muitas procuradorias hoje que têm núcleos específicos para atuação em procedimentos arbitrais. As procuradorias em São Paulo, por exemplo, que tem um volume suficiente para isso, tem uma procuradoria específica que atua em procedimentos arbitrais. Até para que esse procurador passe a entender o mercado, até para que esse procurador entenda como é que se desenvolve o procedimento, porque, quer queira, quer não, quem nunca advogou na Justiça do Trabalho, quando vai advogar pela primeira vez na Justiça do Trabalho, vai ver como que as coisas são um pouquinho diferentes lá. Não significa que você é melhor ou pior do que... simplesmente as coisas têm uma forma de ser... A forma de ser tratada naquele âmbito é diferente do que acontece no direito penal, é diferente do que acontece no processo civil. Então, a arbitragem tem as suas peculiaridades. É importante que haja capacitação para os que vão operar a arbitragem para que não se pegue em nenhuma armadilha. Armadilhas que são, às vezes as pessoas, por exemplo, não entendem a importância de um termo de arbitragem, que é um dos atos mais importantes do procedimento, em que você fixa os limites da demanda, você as partes conseguem em conjunto estabelecer comandos procedimentais para o árbitro, etc. A pessoa acha que aquilo é uma audiência de conciliação, não se prepara o suficiente e vai para a audiência de termo vendida em uma série de pontos e acaba sendo engolida dentro da audiência de termo de arbitragem. Então, tem que estar capacitado para participar do procedimento, isso como tem que estar capacitado para atuar em qualquer área do direito. Eu acho que é uma dificuldade um pouco, já foi mais no passado, mas é um pouco menor hoje. A administração tem uma dificuldade na escolha de árbitros. Por que eu digo isso? Porque árbitros normalmente são atuantes no mercado privado e os árbitros... estrategicamente, quando você quer nomear um árbitro que, pelo menos em tese, tem uma posição teórica que pode ser alinhada com a que você gostaria de defender no procedimento arbitral e que tenha estofo suficiente para conseguir influenciar o resto do tribunal dessa posição. Então, você quer alguém que academicamente seja respeitado pelos demais membros do tribunal, E a maior parte dos acadêmicos do direito administrativo, com algumas exceções, os que advogam, que estão no mercado privado, são pró-administrado e não pró-administração. Então, no começo, a administração tinha um pouquinho de dificuldade de encontrar os árbitros que ela gostaria de nomear para defender os seus interesses. Hoje isso é um problema um pouquinho menor. Já tem procuradores, por exemplo, de outros estados, já tem alguns profissionais que estão se posicionando no mercado como os profissionais que são pró-administração, esse é o viés acadêmico deles, etc., e atuam como árbitros, enfim. Eu diria, um problema pragmático que é muito comum é o orçamento. Porque se a cláusula não tiver... A cláusula não tem nada descrito na cláusula detalhada, que segue a regra geral do procedimento. Na regra geral do procedimento, cada um paga metade das custas. Chega na hora das custas, é um procedimento grande, vai dar R$200 mil de custas para cada lado, o privado vai, caso de R$200 mil, e a administração pública tem uma conta de R$200 mil e não tem uma rubrica no orçamento para pagar a sua participação no orçamento da administração, sua participação no procedimento arbitral. Então, também isso, assim, essas dificuldades incluem se preparar para a arbitragem, inclui se preparar o pessoal para atuar em arbitragem, inclui o pessoal da administração ter conhecimento do mercado, até para saber quem são os potenciais árbitros que podem ser indicados, e também ter um grupo de trabalho que entenda essas questões pragmáticas do procedimento. Perfeito. E aí, aproveitando o teu gancho, que você falou um pouco da PGE, vamos puxar um pouco aqui para o lado do fisco, né? Você falava... e aí a pergunta que eu vou te fazer é mudando justamente para esse lado. O que nós temos aí de novo em relação à legislação voltada para a área tributária, no que tange a essas soluções alternativas ou consensuais de conflito, especificamente para a área tributária? Olha, hoje nós temos duas coisas distintas que os tributaristas discutem. Primeiro, vou fazer aqui uma referência ao meu amigo Marcelo Escobar. Marcelo Escobar é um arbitralista de escola que atuou
no CARF lá da Administração Pública de São Paulo, então ele é um tributarista e um arbitralista, e a tese de doutorado dele é falando sobre arbitragem e créditos tributários e direito tributário. E a posição que ele defende é que hoje, mesmo sem alteração legislativa, já é absolutamente possível fazer arbitragem em relação a créditos tributários, mesmo que a lei não diga isso textualmente. A tese de doutorado dele toda é nesse sentido. Ele diz que, basicamente, o CTN prevê a extinção do crédito tributário pela sentença transitada em julgado, e a sentença arbitral é equiparada, tanto pelo CPC quanto a Lei Brasileira de Arbitragem, a uma sentença transitada em julgado. E quanto à disponibilidade, ele diz que, antes de encerrado o processo administrativo tributário, nem crédito tributário tem. Então, isso pode ser arbitrado, e depois, com a inscrição também, ele é disponível, tanto é que eu tenho parcelamento, eu tenho a possibilidade de transação, enfim. Então, tema extremamente polêmico, hein, Daniel? Absolutamente polêmico, absolutamente polêmico. E digo mais, o administrador municipal que tiver coragem de enfrentar isso e dizer, eu vou fazer a arbitragem dos créditos tributários, ele, nos primeiros anos, ele vai lavar a burrinha. Por quê? Não, imagina quanto é que tem de dinheiro parado, que não está nem com a administração pública, nem com o administrado, garantindo a execução fiscal que está sendo discutida, que vai ficar sendo discutida no judiciário durante 5, 6, 10 anos. Esse dinheiro não está na mão da administração pública municipal, não está na mão do administrado. Se um administrador público municipal diz, rapaz, eu vou fazer um projeto de arbitragem aqui, e vou fazer... E ele pega 50% desses créditos, submete à arbitragem e ganha 50% das demandas, de uma hora para outra ele põe a mão em 25% do dinheiro que está preso lá no judiciário e pode colocar para rodar na sua administração. Então, resta ter coragem de fazer isso, porque Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, muita gente vai dizer que ele não tem autorização legislativa para fazer isso. Todavia, existe hoje um projeto de lei específico sobre arbitragem em direito tributário. Está tramitando no Congresso Nacional, ele está avançando, inclusive, no Congresso Nacional, para textualmente dizer que isso é possível e dar mais conforto ao administrador. No entanto, e também reforçando essa ideia de que se existe disponibilidade do direito, e já que existe essa disponibilidade do direito, eu posso fazer a arbitragem do jeito que está, que é a posição do Marcelo Escobar. Eu tenho hoje a Lei 13.988, que é recentíssima, 14 de abril de 2020, que é uma conversão da medida provisória 899, que dispõe sobre a transação de créditos tributários. E essa lei basicamente autoriza a administração pública, em algumas condições, no exercício da consensualidade, a realizar transações, a realizar descontos em relação a multas e juros, a realizar parcelamentos, a realizar diminuição de crédito, enfim. E aí volto para a lógica do Escobar. Se eu posso transacionar em relação a isso, esse direito é disponível. Se ele é um direito disponível, por definição, ele é passível de ser submetido à arbitragem. Então, assim, é uma discussão realmente bem interessante. Eu só ponderando aí, Daniel, eu concordo na íntegra com você, é uma discussão polêmica, mas assim, eu acho que a gente precisa, você falou no início da sua palestra aqui, a gente precisa distinguir muito bem interesse público, primário e secundário, que na verdade secundário para mim não é público. Né? Existe uma confusão muito grande de se achar que interesse estatal necessariamente é interesse público. Né? Que o interesse da fazenda pública ele reflete o interesse público. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes o interesse estatal, o interesse da fazenda, ele não é o interesse público, dependendo do caso concreto. Então, assim, essa taxação ela é perigosa. Então, eu acho a sua ponderação muito interessante, porque ela faz a gente refletir. Porque quando você fala na possibilidade de arbitragem em matéria tributária, muitas pessoas falam assim, mas meu Deus, isso é um absurdo. Né? Porque ainda se existe uma ideia de que interesse público é interesse estatal, é o interesse do Estado. E não é assim. Né? A gente precisa saber o que é interesse do Estado, que se reflete legitimamente no interesse público, na matriz axiológica constitucional, e o que é interesse do Estado, que não reflete na matriz axiológica constitucional. Então, assim, eu acho que essa diferenciação tem que ser feita e você fez brilhantemente. Isso é uma reflexão, isso dá teses e teses de doutorado. Mas não deixa eu roubar
A tese é do Marcelo Escobar. Eu só estou sim, a repetindo. Então, assim... Com certeza. Mas aí vamos aqui para mais um assunto e a gente caminhando para o final. Mas eu queria ainda, antes das considerações finais, fazer uma ponderação com você. A gente está falando sobre matéria legislativa. A gente acabou de comentar sobre inovações em matéria tributária. E aí a pergunta que eu faço para você. Existe alguma matéria, algum desenvolvimento de matéria legislativa, algo que está tramitando que seja interessante, que mereça a nossa atenção, algum projeto de lei, alguma iniciativa por parte de governos estaduais, municipais, federais, que mereça a nossa atenção nessa matéria especificamente de soluções consensuais, de alternativas consensuais de conflito? Tem. Deixa, só antes de eu responder a tua pergunta, eu acho Claro, que tem um ponto que eu gostaria de fazer sobre a vantagem para a administração pública da arbitragem. Porque todo mundo fala das vantagens da arbitragem, etc., mas quando você... o raciocínio tende a ser que isso é vantajoso para o administrado. Na verdade, existem casos textuais e concretos que o emprego desse mecanismo beneficiou a própria administração pública de forma muito clara. O caso do Porto de Libra é um caso sensacional. Vou até mandar para ti, depois para que tu possas mandar para postar aí de alguma forma. A gente bota no IADA. Esse caso é uma arbitragem com a administração pública, com a Companhia de Docas de São Paulo, o Terminal de Libras versus Companhia de Docas de São Paulo e a União. E porque é com a administração pública, ela precisa ser tornada pública, então no site da AGU está o procedimento inteiro, está o procedimento integral. E o caso de Porto de Libra começou, não tinha cláusula no contrato. O caso de Porto de Libra, a União, a Companhia de Docas e Libra Terminais estavam brigando há 10 anos na Justiça. Tinha 9 ações na Justiça Federal, cada um com a sua aquelas brigas, sabe aquelas briga em vários níveis, com várias ações judiciais interconectadas, outras em outros TRFs, enfim, estava uma bagunça. A AGU fez um parecer e estimou que ia levar pelo menos mais 8 anos para poder o conflito ser dirimido. Né? Inclusive, o compromisso tem uma série de considerandos, e o compromisso é o primeiro ato, que é quando eles decidem, vamos fazer a arbitragem, esse ato que diz, vamos fazer a arbitragem. Alô, eu acho que deu uma travada. Acho que eu travei o segundinho, mas voltei. Agora. Eu até perguntei. Pronto, voltei. Tá. Então, considerando que um dos considerandos do compromisso considerando que a arbitragem se revela como a solução mais econômica, considerado cenário a longo prazo, em que se incorreriam custos relevantes para a manutenção dos diversos processos judiciais e tal. Então, a AGU e o privado celebraram um compromisso e levaram isso para a arbitragem. A arbitragem levou 2 anos e pouco, e a parte pedia 6 bilhões de reais contra a União e contra a Companhia de Docas, tinham pedido contraposto da AGU, e eu gosto de fazer... A nossa cabeça não sabe processar número muito grande. Né? A gente fala de 2 bilhões, 6 bilhões, e a gente tem dificuldade de entender o tamanho disso. Então, eu adoro fazer esse exercício. Considerando que 1 milhão de segundos equivalem a 11 dias e meio, quanto tempo leva 1 bilhão de segundos? Doutor Bruno. Dá um chute. Eu não tenho a menor ideia, meu amigo. Eu sou péssimo em matemática. 31 anos e 8 meses. Então, a diferença de milhão para bilhão é que 1 milhão de segundos... 1 milhão de segundos são 11 dias e meio e 1 bilhão de segundos são 31 anos e 8 meses. Então, quando a gente está falando de uma briga de 2 bilhões e de 6 bilhões, o nosso cérebro são números tão grandes que nosso cérebro tem dificuldade de processar isso. São números gigantescos. A União sagrou-se vencedora nesse procedimento arbitral. Não teve que pagar os 6 bilhões que a parte pedia, e a parte privada foi condenada a pagar 2 bilhões para a União Federal.
ir para a Companhia de Docas de São Paulo. Então, um processo que ia se arrastar durante mais 8 anos, já tinha levado 10 anos de tempo da administração pública, ia ficar se arrastando, sabe-se lá qual seria o resultado, foi analisado na arbitragem por árbitros do mercado, que entendem do mercado, e culminou numa vitória significativa para a União Federal. Então, o procedimento arbitral ele é benéfico para quem está certo. Então, se a administração pública quer agir de forma correta, para ela é benéfico utilizar a arbitragem da mesma forma que para o privado, quando ele está certo em relação à administração pública. Mas agora, retornando à tua pergunta de questões legislativas que tem aberto, eu acho que que a gente não discutiu, eu acho que primeiro que eu acho que é importante é o projeto de lei de licitações, que a gente já falou aqui um pouquinho. Ela tem um capítulo específico do meio alternativo de resolução de controvérsias, fala de mediação, fala de conciliação, fala de arbitragem, fala de dispute board, e assim, deixa bem claro para a administração para ela tomar essa decisão. Mas tem outra que eu acho mais interessante, que é recente, que é uma lei nova, é a Lei 13.867, que é agora de 2019, que possibilita o uso da arbitragem para mediação e arbitragem, para estabelecer o valor da indenização em desapropriação por utilidade pública. Aí, nessa lei, tem a mesma discussão que tem na lei da relicitação. Há quem diga que a 13.867, o Estado já se vincula dizendo, se o privado quiser fazer arbitragem, eu aceito a arbitragem que o privado quer fazer para estabelecer o valor da indenização que será devida pela desapropriação que está sendo realizada. Isso atenta um pouco contra a história legislativa, porque tinha um artigo que dizia isso textualmente na lei, que foi vetado pela administração, pelo presidente na hora de sancionar a lei, mas sabe que os intérpretes não necessariamente precisam olhar para o histórico legislativo, mas para a expressa disposição normativa, e pela expressa disposição normativa, essa é uma possível interpretação que se pode fazer da 13.867. Ainda não conheço nenhum caso de desapropriação cuja valoração se deu por arbitragem de acordo com a 13.867, mas é um caso que vai ser muito interessante a gente ver aí as cenas dos próximos capítulos. Daniel, aqui caminhando para o final, eu tenho uma pergunta aqui que foi feita lá no início pela Sálvia Haddad, e eu gravei aqui porque para a gente finalizar. Ela diz o seguinte, que aqui no Amazonas os procuradores não têm poder para transigir. Aqui no Amazonas apenas o procurador-geral, a quem ele atribua poder, mas esse poder está sempre muito limitado. Como é que você vê isso em relação à cláusula de arbitragem? Para arbitragem isso não é tanto problema, porque na arbitragem você só precisa encontrar quem vai celebrar o compromisso arbitral, e aí tem Daniel, desculpa te interromper, vou te pedir só um favor. A gente tem aqui, só para responder essa pergunta, se você aceitar, e para quem está nos ouvindo aí, nós temos bastante pessoas. Nós temos aqui 1 minuto e 10 para finalizar o Instagram, e cancela automaticamente. Eu ia te pedir, se possível, 5 minutos a mais. Eu reabro a live só para responder 2 perguntas de pessoas que fizeram lá no início e que estão nos assistindo até agora. Pode ser? Pode ser. Então tá bom, pode continuar. Voltando. Então, para arbitragem não é tanto problema, porque na arbitragem, uma vez celebrada a convenção de arbitragem de forma válida, o procedimento vai se desenvolver e eu não preciso mais de poder para transigir, a não ser que as partes façam transação. Isso é problema para mediação. E volta para o meu problema da mediação. Se tiver a mediação de um conflito, vai ter que ir o procurador-geral para a sessão de mediação para poder chegar num acordo dentro, ou então, porque senão eu volto a ter aquele problema, o decision maker não está presente. E se o tomador de decisão não está presente, eu não consigo fazer a mediação de forma adequada. Então, a doutora Sálvia levantou isso, que era exatamente a preocupação que eu fiz. A mediação para a administração pública ela tem um problema pragmático. Eu não consigo levar quem decide para a sala. E sem eu não consigo levar quem decide para a sala, eu tenho muita dificuldade de fazer soluções criativas e construir soluções ali na hora. Eu vou reabrir.
Daniel, meu amigo, professora Gláucia, membro efetivo do nosso instituto também, só para a gente fazer as considerações finais, tivemos uma pergunta aqui. O Daniel, a gente passa o dia aqui com ele, né? É um aprendizado sem fim. Uma live de 1 hora, a gente vai ter que fazer uma carta para o Instagram recomendando pelo menos 1 hora e meia aí, porque realmente é muito difícil você tratar com o Daniel. Agora o Daniel tem um poder de síntese tão fantástico. Entrou aí, deixa eu botar aqui. Olá. O Daniel tá entrando. Tá entrando aqui. Tô aqui. Tá me vendo? Oi, Daniel. Oi, Bruno. Só não tô conseguindo te ver ainda. Eu não tô conseguindo te ouvir, mas tô te ouvindo bem. Oi, Bruno. Tá me ouvindo bem? Pronto. Perfeito. Alô? Perfeito. Tá me ouvindo bem? Melhorou? Melhorou. Perfeito. Estamos nos ouvindo? Daniel, Estamos me vendo? desculpa aí. Então, acho que estão todos aí ouvindo. Eu tô vendo muito bem, ouvindo muito bem. Daniel, eu queria até a gente está fazendo aqui, mas é porque nós tivemos, depois eu vou lhe mostrar aqui, uma audiência tão fantástica, tanta gente eu até peço aí desculpa por as perguntas que a gente não conseguiu fazer aqui para o Daniel. Bruno, Quem eu quiser, vou manda sair, eu vou sair e entrar de novo, porque a conexão. Tá bom, eu te aguardo aqui. Vamos aguardar aí o Daniel, gente. A gente vai tentar. Eu selecionei aqui 2 perguntas que foram feitas no início para o Daniel responder. Quem tiver aí e evidentemente tiver participado, quiser fazer alguma pergunta agora, vamos dar mais 10 minutinhos aí para o Daniel responder, fazer as considerações finais. Realmente é um tema, como eu falei, extremamente interessante. É algo que a gente precisa se debruçar mais, estudar mais, porque nós precisamos sair dessa visão, de certa forma, às vezes, amarrada e engessada do direito administrativo e partir para uma visão. Daniel, pronto. Eu Pronto, acho que agora sim. Perfeito. Daniel, então, você quer fazer mais alguma complementação em relação a aquela pergunta? Só falando, Daniel, desculpa ter tomado seu tempo a mais, mas é porque nós realmente tivemos uma audiência tão fantástica aqui, depois eu vou lhe mandar, e perguntas que me exigiram pelo menos esses 10 minutinhos a mais para a gente conseguir concluir. Você quer fazer alguma consideração a respeito da última pergunta ou posso passar para a próxima? Pode passar para a próxima. A Amanda fez uma pergunta que ela dizia o seguinte: quais são os limites da administração pública em relação a, considerando as normas que regem a administração pública, né, o regime jurídico de direito administrativo, quais são os limites que até onde a administração pode ir, né, na montagem, na modelagem dessas cláusulas arbitrais? A arbitragem ela tem como limite, como quadra limítrofe, a autonomia da vontade das partes, que está dentro do poder de disponibilidade do direito. Então, tudo que estiver dentro do poder disponível da administração é possível ser arbitrado. Então, toda vez que a administração está se portando como se portaria um privado, como ela for parte de uma relação contratual, isso tudo é arbitrável. O que não é arbitrável é o seu poder de império. Todos os atos que são decorrentes do poder de império da administração pública são possíveis de serem arbitrados. Por isso que algumas das leis, algumas das normas têm uma listinha de questões arbitráveis. Ele sempre põe, olha, reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o cumprimento de qualquer cláusula contratual, tudo isso é arbitrável. O que não é arbitrável é a administração exercendo o seu poder de império, como ela às vezes tem a possibilidade de fazer, tomar alguma medida no exercício do seu poder de império, aí eu não posso arguir, levar isso para a solução da arbitragem dentro do sistema brasileiro.
Perfeito. A professora Gláucia, eu acho que ela lembra, ela está botando, acho que foi o que a gente comentou, né? Ela diz que o acordo 1171/2008 do plenário do TCU trata da questão da Libra Terminais SA e levanta a questão de arbitragem. Acho que foi justamente que você colocou, né? Eu não conhecia esse, eu de fato não Ah, não, conheço esse é essa outro discussão caso. do Tribunal de Contas. Não, eu imagino que seja o TCU discutindo se podia ir. No mesmo caso. Aham. Eu também não conheço. Assim, eu imagino que seja o TCU, eu não conheço o caso, assim que eu desligar, eu vou pesquisar. Imagino que seja o Tribunal de Contas, porque lá atrás teve um ato que foi a celebração do compromisso. Obviamente que alguém Uhum. vai questionar para ver que história é essa que vocês não estão levando isso para arbitragem. Então, eu imagino que o Tribunal de Contas tenha analisado o compromisso para ver se a administração não estava, ao celebrar o compromisso, praticando algum ato ilegal. Não sei, estou chutando, mas é o que me parece dentro do contexto. Daniel, eu queria te agradecer Doutora Gláucia, imensamente. a Gláucia fez uma pergunta agora. Quando o poder público ingressa numa relação contratual, direito privado pode arbitrar exatamente isso. As relações Perfeito. de direito privado da administração pública estão no escopo do direito disponível da administração pública, então todas as relações contratuais da administração pública são arbitráveis por definição, porque senão não poderiam ser objeto de contrato. Se o direito não é disponível, nem a administração pública poderia celebrar contrato a respeito desse direito. Então, basicamente isso. Daniel, eu posso, antes de finalizar, ia finalizar aqui, eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida. Eu estou aprendendo com você, viu, Daniel? Muito, como sempre. Aqui é uma aula, e desculpe mas é uma aula realmente. E aí é uma pergunta minha. A minha dúvida é o seguinte: nós passamos por um momento que é certo a necessidade de remodelagem contratual, principalmente contratos terceirizados, né? Que é o contrato de prestação de serviço contínua, em que a administração terceiriza determinado tipo de serviço. Esses contratos não vão precisar ser remodelados. Isso está sendo discutido já no âmbito judiciário, em vários estados. Eu tenho algumas decisões que eu já recebi. Aqui no Amazonas não me recordo de haver alguma coisa nesse sentido, mas vai haver. É claro que esses contratos são regidos pela Lei 8666. Existe um PL novo aí de lei de licitação que é totalmente diferente. Mas eu te pergunto o seguinte: apesar de, em tese, esses contratos não serem passíveis de cláusula de arbitragem, você acha que nessa remodelagem seria possível, por alguma sistemática principiológica, ou a administração pública visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a gente não é uma situação especial, a gente não é uma situação especial, é uma situação extraordinária, é diferente de uma situação especial, a gente pensar numa situação atípica, em que pode gerar prejuízo não só à administração, como prejuízos indiretos, como demissão de diversos trabalhadores, etc. Você submeter isso a uma cláusula arbitral, considerando que o Poder Judiciário hoje já está assoberbado? Vamos lá. Eu não sei se eu concordo com a premissa da pergunta. Eu não sei se a transmissão está boa o suficiente, eu vou mover para cá. Eu não sei se eu concordo com a premissa da pergunta. O fato da lei de licitações não dizer textualmente que a arbitragem é possível, não significa que a arbitragem não seja possível. A arbitragem, se for relação contratual do Estado, que envolve um direito disponível do Estado, a lei de arbitragem dá dois requisitos para a arbitragem. Ela tem que ser, as partes têm que ser capazes de contratar e o direito em litígio tem que ser disponível. Se eu consigo inferir essas duas características do contrato com a administração pública, isso é perfeitamente passível de ser submetido à arbitragem. Seja por uma cláusula compromissória inserida numa eventual renegociação do clube, seja, como não foi no caso do Porto de Libra, por um compromisso arbitral em que a administração pública sente com o privado e diga, ok, nós não vamos conseguir concordar, mas nós precisamos de uma decisão rápida, vamos levar isso aqui para a arbitragem, aceite comigo ir para a arbitragem, vamos ver logo quem está certo, quem está errado, e vamos resolver isso da forma mais eficiente possível. Então, o fato de não estar na lei de licitação não significa que os contratos da administração
como privados, não sejam arbitrários. Eu acho que eles são absolutamente arbitrários. Eu achava que já sabia que era uma ação da lei de arbitragem. Mas a alteração da lei de arbitragem, que diz textualmente que a administração pública pode ser parte do procedimento arbitral, sepulta qualquer dúvida nesse sentido, na minha humilde percepção. É verdade, Daniel. E aí eu fiz essa pergunta realmente, era uma dúvida e também para provocar, porque eu sei que existe muito questionamento e dúvidas em relação a esses contratos que são integralmente regidos pela lei de licitação, diferente dos contratos da PPP, de concessões e tudo mais, se havia essa possibilidade. Eu acho que a tua resposta foi perfeita e realmente foi uma provocação. Daniel, eu queria te agradecer imensamente. Cara, foi uma aula. Eu costumo dizer o seguinte: o Daniel, a gente tratou aqui de tantos tópicos. Você tem um poder de síntese, meu amigo, fantástico. A gente, em uma hora, praticamente tratou de um manual de arbitragem e mediação na administração pública. Assim, isso a gente só consegue realmente com a experiência, com a técnica, com estudos. E é isso que a gente quer deixar. O IAD tem muitos seguidores aí que são acadêmicos. A gente quer deixar. A intenção dessas lives é justamente fomentar a academia, fomentar estudos, mostrar para onde nós devemos ir, sempre visando o interesse público, né? O interesse legítimo. Eu acho que é isso que a gente precisa. E o Daniel, ele tem esse poder de síntese. A gente conseguiu aqui em 1h10, 1h15, vai dar agora, traçar esses panoramas. Daniel, muito obrigado. É uma honra tê-lo conosco no IADA. É uma honra tê-lo como amigo. É uma honra que você seja amazonense e nos represente também. A honra é toda minha, irmão. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado. Eu que agradeço. A honra, de fato, é toda minha. E se você quiser deixar algum comentário aí final, professora Gláucia, muito obrigado pela audiência aí também. A senhora é uma referência para a gente. Daniel, peço aí que você deixe um recado final para todo mundo. E, gente, um abraço, obrigado. Acompanhe o IADA. Nós vamos ter uma próxima live. E, Daniel, já te deixo um compromisso seguinte. A gente tem sorteado em todas as nossas lives alguns livros. O IADA tem sorteado pelo menos 1 ou 2 exemplares de livros com as temáticas da live. Eu não sou... Eu realmente sou... Eu peço assim, eu vou conversar com o Daniel depois para ele indicar uma obra que ele acha que seja viável e a gente vai publicar aqui para sorteio no feed do IADA e fique acompanhando o IADA que a gente vai publicar. Deixa eu oferecer aqui, eu posso oferecer 5 cópias do manual de arbitragem para advogados, que é do Conselho Federal. Então pronto, perfeito. Eu e o Ney Bastos somos coautores de um dos capítulos e está à disposição para ser sorteado. Então pronto, então vamos fazer o seguinte, gente, a gente vai botar lá no feed, tem pessoas que não estão aqui assistindo, mas já assistiram, já passaram lá. Daniel, comentários finais, obrigado, meu amigo, por tudo, obrigado mesmo, foi uma aula, obrigado pela aula, você está com a palavra. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, muito pelo convite. A gentileza das tuas palavras, mais uma vez, mais gentil do que verdade, mais gentis do que verdadeiras, mas fiquei muito feliz. Só fazer um comentário que essa é a primeira live que eu faço, eu nunca tinha feito uma live antes. Então, fico feliz de não ter isso, já é uma grande vitória.